Bom dia, você chegou a mais um Café com o Pastor. Vamos ao nosso golinho de café? Temperatura normal, coisa boa. Bom dia, Thalita, bom dia, Rita. Corajosos que acordaram cedo. Robert, o homem que nunca dorme. Bom dia, gente. Como vão? Tudo bem? Bom dia, Priscila. Tudo jóia? Coisa melhor para fazer final de semana de manhã, não? Pois é, Robert, muito bem. Aqui para mim apareceu o terceiro, mas eu acredito em você. O bom é a gente estar convicto, né? Bom dia, Tatiane. Como vai, querido? Tudo bem? Se puder, depois manda notícia hoje. Bom dia. Irmãos, hoje a gente tá indo só por enquanto pro Instagram, porque meu computador acho que deu algum problema aqui na fonte, ele vai desligar a qualquer momento. Então, bom dia, Claes. Então eu preferi fazer só pro Instagram, depois eu me viro aqui para saber o que que houve, né? Então, eu queria hoje que o nosso pedido de oração fosse um pedido de, na verdade não um pedido, fosse o nosso motivo de oração fosse agradecimento. Bom dia, família Ferraz, coisa boa. Então, motivo de agradecimento, né? O Senhor tem nos dado graça, o Senhor. Esse tema dessa semana falou muito comigo de uma maneira muito especial, né? Eu vou compartilhar isso em alguns minutos. Mas, bom dia, Daiane, falando dessa dependência que nós precisamos desenvolver, né? Na pessoa de Deus, para que o nosso trabalho seja dele, de fato, né? Para que o tempo que nós temos, bom dia, Bilinho, bom dia, Juliana, para que o tempo que a gente tem aqui, né? Não só no Café com o Pastor, mas na nossa vida, né? Como irmãos, esse tempo seja um tempo de realmente de frutificação, né? Um momento em que a gente de fato possa frutificar para o Senhor e ser bênção na vida de alguém, como sempre a gente termina aqui dizendo. A minha intenção nunca foi fazer um jargão, isso nasce naturalmente. Então eu quero agradecer ao Senhor pelos testemunhos que eu tenho tido, pelos momentos que a gente tem tido, e dessa maneira a gente apresentando tão pouco para Deus vai sendo útil, né? E eu quero agradecer ao Senhor, né, por essa oportunidade que o pastor Cledemir criou já há um tempo atrás. Então eu tenho um coração muito grato por aqui tomar esse cafezinho com vocês todos os dias. Sei que é um pouco pessoal, mas eu queria compartilhar com vocês o quanto tem sido bênção para mim. Talvez mais do que para vocês, né? Acordar todos os dias, compartilhar um pouquinho aqui. Mas enfim, hoje é sábado, né? Eu acho que a maioria não está trabalhando e talvez eu precise de uns minutinhos a mais aqui do que o costume. Vamos lá, vou fazer o melhor que eu puder. Escrevi tudo hoje. Então, o Café com o Pastor é um programa produzido pela ILPN Montreal, como você já sabe. Ele é transmitido ao vivo às 7h14 da manhã, no nosso horário local. E 7h14, porque como nós fazemos uma alusão ao texto do segundo livro das Crônicas, 7h14, que diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha presença e se desviar dos maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É o que fazemos aqui de terça a sábado. A gente está se humilhando na presença de Deus da maneira mais positiva possível, né? Graças a Deus, a maioria de nós está vivendo um momento legal com Deus. Os que ainda não estão passarão. Então a gente está aqui se humilhando na presença de Deus, colocando, declarando a nossa dependência. Bom dia, Henrique, também. Bom dia, Otávio. E é o que a gente tem feito aqui, pedindo que o Senhor cure o nosso coração, nos aprimore para Ele mesmo, né? Então, a gente sempre brinca, né, dizendo que quem chega cedo ganha bom dia personalizado, né? Aí eu quero mencionar uma pessoa que nos acompanha, mas ela não consegue estar nesse momento, ela assiste logo depois, porque ela está botando as filhas para a escola e tal. Então a Mary Ellen. Então, Mary Ellen, como prometido, bom dia personalizado para você que é fiel, né? O Café com o Pastor há mais de um ano já, eu nem sabia disso, fiquei sabendo há pouco tempo. Enfim, e com esse bom dia, mais um pouco de ação, você pode se tornar uma bênção na vida de alguém, né? Tem que agir para você se tornar uma bênção na vida de alguém. Se der só o bom dia, só o sorriso, você vai ser um ótimo colecionador de sorrisos, mas não vai chegar a lugar nenhum. Então, como chegamos ao tema dessa semana, que é Deixa Deus te usar, né? Hoje a gente faz um retrospecto aqui e toma mais um golinho com mais um detalhe. Então, eu falei, né, que nessa história eu estava na igreja e o Cadu, que eu tinha acabado de conhecer, ele falou que assistiu o Café com o Pastor. Eu fico sempre um sentimento duplo, né, de timidez e felicidade. Então, eu falei: e aí, Cadu? Aí ele falou: qual vai ser o tema da semana que vem? Que é esta, né?
Aí eu falei, ainda não sei, me fala aí. Ele falou, meu irmão, deixa Deus te usar. Aí eu falei, pronto, aconteceu de novo, né? Então, daí veio o tema, que começou como uma brincadeira, mas se tornou sério, sobretudo para mim, né? Então, mas essa frase sempre me gerou insegurança. Eu acho que vai continuar gerando de uma certa maneira, mas eu vou lembrar disso que a gente tem compartilhado aqui. Por quê? Porque a primeira pergunta é assim, pô, deixa Deus me usar. Eu já fico logo na defensiva, né? Pensando assim, pô, mas ele não estava, eu não estava deixando antes? Você está querendo dizer que eu não estava deixando Deus me usar? Bom dia, Marília. Bom dia, Paloma. Então, é a primeira coisa. A segunda é, será que a pessoa está me achando frio, né? Uma vez eu me preparei tanto para pegar num culto, tanto, tanto, tanto. Eu orei, eu fiquei, poxa, quando cheguei lá, acabei de pregar, estava derretido por dentro. Porque eu estava assim, igual eu estou agora, só que por dentro. Eu desci do púlpito, um irmão falou assim: ele até estuda, mas ele é tão frio, né? Isso é difícil de ouvir. Mas fazer o quê, né? Feedback a gente não rechaça, né? Então, outra insegurança que me dá é: será que a pessoa acha que eu estou restringindo o poder de Deus? Será que eu tenho essa capacidade de restringir o poder de Deus ao ponto de se eu não deixar ele me usar, ele não me usa? Então, será que eu gostaria de alguma maneira controlar o Espírito Santo? Você vê que é tudo na minha cabeça, ninguém está falando nada disso para mim, estou falando dos meus processos aqui, né? Então, às vezes eu penso também, deve ser porque querem algo que eu não consigo dar, eu não consigo produzir, né? Então, a minha oração sempre é: Senhor, usa-me, faça o que o Senhor tem que fazer e eu faço o que eu tenho que fazer, na esperança que Deus esteja me usando. Então, isso tudo passa pela minha cabeça, né? Como eu disse, eu sou uma pessoa um pouco esquisita. Então, acordar todos os dias, sentar na frente de duas câmeras, compartilhar as experiências com a palavra de Deus, é o melhor exemplo que eu posso dar, que eu estou tentando deixar Deus me usar, né? É o que eu tenho buscado aqui, por isso eu comecei agradecendo por isso. Então, para uma pessoa que seria naturalmente tímida, eu treinei a minha timidez, o que eu estou fazendo aqui é muito difícil, sabe? Então, é, com o conselho deixa Deus te usar, esperamos que o pregador, ou melhor, deixa eu voltar antes, deixa Deus te usar, tem um quê de expectativas extraordinárias, na verdade. Tem aquele desejo que uma ação divina aconteça e que aquele momento seja arrebatador na vida de quem estiver falando. Então, com esse conselho, deixa Deus te usar, nós esperamos que o pregador, mais frequentemente o pregador, mas também o músico, o ministro de louvor, o professor da escola dominical, toquem de alguma maneira, esses que ministram para a gente com frequência, toquem de alguma maneira o nosso espírito, a alma, né? Você já sabe que para mim não para mim, eu sou dicotomista, né? Então imagino que isso seja uma coisa só. Nós esperamos que esses ministros nos levem às lágrimas, ao riso, ao avivamento, né? Que está na moda, enfim, mas não é isso que geralmente acontece. Então vamos recapitular os exemplos que a gente trouxe e pensar que o único que é capaz de nos usar é aquele que nós não devemos impedir de usar, que é o Espírito Santo. Então, na terça-feira, como é que a gente tentou pensar essa frase, deixa Deus te usar, de uma maneira propositiva? Terça-feira, eu falei do menino com os pães e com os peixes, né? Então, aquele menino que eu fiquei imaginando que nunca chegou em casa com as compras que a mãe mandou fazer, né? Esse menino estava na hora e no local certo, então ele pôde apresentar o que tinha ali, foi usado por Deus e Deus usou o que ele tinha, né? Então Jesus fez um milagre em cima da ação do menino. Na quarta-feira, os quatro amigos correram atrás de levar o quinto amigo para ser curado, porque naturalmente ouviram falar de Jesus como aquele curandeiro, né? Pô, quem sabe ele cura ali o, o nosso amigo, né? Quem sabe a gente sai dali brincando e correndo. Então, a gente vai lembrar que a ação foi dos amigos. Eu até falei, às vezes a ação é tão grande que você não consegue realizá-la sozinho. Você tem o exemplo da igreja que abençoou a vida de um menino, né, que era morador de rua e saiu de lá com casa, né? A igreja fez isso, mas Jesus é que executou o milagre, tanto na igreja quanto na vida daquele homem, né, do quinto amigo. Na quinta-feira nós falamos sobre a mulher samaritana, que estava fazendo o que tinha costume de fazer. E depois de Jesus usar o milagre de se revelar, ela vai e anuncia o que viu de maneira ordinária. Então ela estava ali de maneira ordinária, que eu quero dizer, aquilo que Jesus faz é extraordinário, mas ela está fazendo o cotidiano dela, eram as ações ordinárias dela, eram as ações comuns dela, eram aquelas ações, ir lá tomar água, alguém vem, conversa. O extraordinário foi um judeu falar com ela se espanta com isso e troca aquela ideia. Então ela estava fazendo o que fazia normalmente.
E Zaqueu ontem, a gente vê que Zaqueu estava curioso sobre aquele movimento, ele sai correndo na frente de todo mundo, ele era de baixa estatura, um comentador quando fala disso, inclusive ele diz que por ser de baixa estatura, possivelmente ele era mais ágil, razoável, né? Fair enough. Aí ele vai, sobe na árvore, olha ali e tal, e Jesus busca aquela ovelha perdida, que é Zaqueu, e é Jesus que faz o milagre. Então, em todos esses casos, eu estou tentando, porque isso é uma progressão, eu estou tentando destacar. Bom dia, Fernanda. Eu estava tentando destacar que, em cima das coisas que a gente pode fazer, Jesus é que faz o milagre. Ele é que é exaltado. Ele é que age no sentido extraordinário que a gente quer. Ele é que faz aquilo que nos toca a alma, né? Que nos sensibiliza o espírito, que às vezes nos leva às emoções, às vezes nos leva a um profundo constrangimento diante da presença dele, né? Um constrangimento santo, porque ele é santíssimo, né? Então, Deus é que faz esse extraordinário que a gente assim quer. Então, o que dependeu deles ser usado por Deus? Né? Se a gente estivesse dizendo, deixa Deus me usar, para eles, olha, dependeu daquilo que eles podiam fazer, aquilo que era natural, humano e relativamente simples de ser feito. Homens fazem coisas de homens, né? A humanidade faz coisa de humano. E o que dependeu de Jesus? Aquilo que era extraordinário, sobrenatural e divino. Então, não dá para fazer a parte de Deus. Se eu quisesse fazer a parte de Deus, não poderia ser considerado um vaidoso. Então, claro que sim. A glória de Deus é fazer as coisas extraordinárias. A nossa glória é fazer aquilo que está nas nossas mãos. Então, eu queria dar mais aquele golinho para a gente finalizar. O porquê do texto de hoje, eu vou ler a parte B do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, versículo 15. Eu vou ler o versículo 15 do capítulo 3 da primeira carta de Pedro, que diz assim: estais sempre preparados para responder a todo o que vos pedir a razão da esperança que há em vocês. Por que desse texto hoje? Porque nós precisamos responder com mansidão e boa consciência e temor aquele que perguntar sobre a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. A gente precisa estar munido de informação para poder falar sobre a nossa fé. E eu finalizo aqui com algumas dicas. Se você tem como base na fé tudo aquilo que o menino da multidão experimentou, saia contando para sua mãe e que você perdeu os pães e os peixes porque o moço fez deles comida para milhares. Eu estou querendo dizer o seguinte: se você só o que você tem para fazer na sua mão é oferecer 5 pães e 2 peixes, aí eu estou falando que o menino perdeu a compra no meio do caminho, diz para todo mundo que Jesus fez um milagre a partir daquilo que você tinha na mão, exaltando o nome de Jesus. Essa é a primeira dica que eu vou dar. Deixa Deus te usar? Então assim, o que tem na sua mão para fazer? Faz só aquilo. É Deus que vai receber a glória por aquilo. E mesmo que a história seja estranha, conta exatamente o que aconteceu. Mãe, você não está acreditando, mas eu perdi o pão, o peixe, o moço fez um milagre com aquilo. A menina, garoto, entra pra cá. Que história esfarrapada. Depois ela conhece e fala assim, nossa, ele fez um milagre mesmo, Jesus é maravilhoso. Mais ou menos assim, essa é a primeira dica que eu vou dar. A segunda dica, se a sua experiência com Deus é igual àquela dos 4 amigos, fale do amigo curado com todo mundo. E só no final da história, quando todos estiverem desconfiando do que você está contando, você chama um amigo para a sala. Aí ele vem e fala assim, olha aqui um milagre. Então, de uma maneira muito simples, às vezes você fez uma grande ação, como eu contei a história da igreja aqui, né? Daquela experiência que eu tive na igreja. Olha, só depois que o menino estava no retiro que eu falei, tem um menino aqui que é isso aqui. E a igreja se moveu, e hoje eu posso contar isso dizendo assim, esse rapaz saiu da igreja com um emprego, plano de saúde, casa, foi uma bênção. A gente conta um milagre. Jesus fez um milagre através da igreja. Então, testemunho. Se Deus revelou a você, se Deus se revelou a você como Cristo, e testemunhe que ele é o Cristo, assim como a mulher samaritana fez. Jesus se revelou a ela de uma maneira especial. A revelação que ela tinha era uma revelação limitada, mas era tudo que ela precisava saber. E é isso que ela conta para os outros. Olha, ele sabe tudo sobre a minha vida. Então vamos lá escutar. E no final o pessoal está dizendo, olha, já não cremos mais só no teu testemunho, cremos no que ele está dizendo para a gente. Então dessa maneira Deus vai fazendo um milagre. Perceba que é uma progressão. No começo você não sabe nem o que está acontecendo, entrega o pão e o peixe e faz o milagre. Depois você só vê uma oportunidade de curar o seu amigo, Jesus faz o milagre, perdoa os pecados daquele homem. Agora teve uma revelação maior, Jesus se apresenta a ela como Cristo, ela já tem mais o que testemunhar. E
No caso de Zaqueu, se você se lembra que um dia foi uma ovelha perdida e Deus veio à sua casa, jantou na sua casa, que foi o texto que lemos ontem, fale disso. Então perceba que a revelação, conforme a revelação que você tem de Deus vai aumentando, continue falando, mas você vai precisar ampliar o espectro das coisas que você está compartilhando com os outros. Então, essa revelação, ela é também progressiva no nosso coração. Mas se somos pregadores, que foi o texto que eu li aqui, preciso explicar a razão da minha esperança. Se somos pregadores, se somos músicos, se somos professores de escola dominical, se somos líderes, se somos diáconos, se somos obreiros, se somos missionários, se somos evangelistas, qualquer coisa que você imagine na igreja que a pessoa tenha que falar para alguém, eu até botei de whateveristas, né? Não dá para só contar a experiência. E aqui é que eu fico bem incomodado com tanta coisa que eu vejo. Se você é como um menino, entregue o pão e peixe, essa é a ideia. Se você é como a mulher samaritana, fale do Cristo revelado. Agora, se você se propôs a ser um expositor das Escrituras ou alguém que compartilha a fé, não dá para só contar história, não dá para só contar testemunho, não dá para viver de improviso. E aqui eu chamo a atenção mesmo, né? Eu já sou velho, posso chamar a atenção de alguns, né? Então não dá para viver de improviso. Isso parece ser espiritualidade, mas normalmente não é. Jesus fará o extraordinário através do Espírito Santo que habita em nós. Ele não está impedido de fazer o que quiser por não nos prepararmos. É bem verdade que existe um momento para isso. Mas o preparo é a parte humana. Então eu estava falando, tem a parte de Deus e a parte humana. O preparo é a parte humana. Estudar o texto é a parte humana. Compartilhar, organizar as ideias, isso é a parte humana. Ele não está impedido de nos usar se nós não nos prepararmos. Como ninguém estava preparado naqueles momentos e Deus fez milagre na vida de todos eles. Eu passei a semana inteira, aí eu queria dizer, essa semana inteira eu passei sem escrever o meu roteirinho aqui. Eu orava, chegava aqui e eu falava assim, deixa Deus me usar. Mas eu passava no texto, eu sabia o que eu ia falar, eu vinha para cá, o que eu tirei foi o roteiro. E aí qual é a minha experiência nesse tempo de improviso, entre aspas? Eu passei uma semana deixando Deus me usar e a conclusão dela é o seguinte, eu passo muito mais tempo meditando, orando, vivendo o texto, enquanto estou fazendo meu roteirinho, nas 2 horas que eu levo ali, talvez às vezes mais, às vezes um pouco menos, preparando o café do dia seguinte, do que só chegando aqui e falando com vocês. Eu vivo muito mais a história que eu vou contar no momento em que eu estou me preparando para ela. Ali eu sou ministrado. Então, aqueles pregadores que dizem assim, não, vai para o púlpito de qualquer jeito e deixa Deus te usar, eu sou absolutamente contrário a isso, ainda que eu saiba que isso possa acontecer. Quem é pastor sabe que, eventualmente, você chega e a pessoa... Dá para o senhor dar uma palavra? Claro que sim. E você tem que estar em dia com isso. Então, eu vivi a minha experiência dessa semana, diferente de todas as outras. Ah, mas você ficou mais solto. É claro que eu fiquei mais solto. Eu estou falando só do que eu penso. Eu não precisei me basear no que ninguém está falando. Então soa mais natural, eu não olho para baixo, eu não olho para o meu roteiro do lado, mas a minha experiência foi menor nesse sentido, foi menor. Então, eu sei que Deus nos faz sair do esboço muitas vezes. Às vezes o pregador perde o tempo por causa disso. Hoje foi proposital. Eu comecei dizendo, eu vou levar um pouquinho mais de tempo hoje e trazer alguma coisa realmente nova no púlpito. Enquanto a gente está pregando, isso acontece, uma história que vem à nossa cabeça, a gente nem lembrava mais dela, mas ela vem ali naquela hora e edifica a vida de alguém. Às vezes a gente sabe, a maioria das vezes não. Essa é a parte que todos nós esperamos, né? A parte que o pregador dá aquela soltada, né? E vem alguma coisa divina realmente. Mas isso é Deus quem faz. A gente não pode provocar, a gente pode se preparar. Essa é a nossa parte. Aí tem alguém que disse o seguinte: técnica, vou traduzir aqui brutamente, né? Técnica sem ideais é uma ameaça. É o cara que só estuda, né? Ele não está olhando para Deus. Mas ideais sem técnica é uma bagunça. Né? Então você ter esse ideal de deixa Deus te usar só sobrenaturalmente, mas nunca para dar uma estudadinha no texto para entender o que aquilo está dizendo. Irmãos, se estudando a gente já comete imprecisões aqui, imagina como é que fica. Imagina, não, é só ligar o YouTube aí, você vai ver um monte de... Tem muita gente séria, graças a Deus, mas tem muita gente bagunceira, aí bem intencionada, né? Fazendo bobagem. Então, para resumir, e pedindo... Não vou pedir perdão, né? Mas eu sei que eu estendi um pouquinho mais o tempo hoje propositalmente. Eu acho que é sério o suficiente para a gente falar disso. Ofereçamos aquilo que temos nas mãos. É o que temos. Então ofereçamos aquilo que temos nas mãos. Deus pode nos usar extraordinariamente. Contudo, temos a certeza de que o nosso improviso,
a nossa espiritualidade rarefeita e sem conteúdo bíblico tantas vezes, a nossa falta de conhecimento do básico da fé cristã, não é resultado, tenhamos certeza de que isso não é resultado de uma fé recente, como foi a da mulher samaritana, por exemplo. Tenhamos certeza que o nosso improviso não é fruto de preguiça. Tenhamos a certeza de que o nosso improviso é só porque a gente não sabe mesmo. Ou foi porque uma oportunidade que surgiu. Aí tem lugar para o improviso. Mas se nós temos o compromisso de pregar a palavra de Deus, meu irmão, não improvisa, não improvisa porque teve preguiça e vem dizer que é Deus que está te usando, não, porque dá para perceber, fica feio a beça. Não dá para perceber no começo, mas dá para perceber depois de um tempo. Então, não deixa a preguiça se travestir de mover de Deus, porque uma hora o Senhor vai te cobrar de você ter ensinado mal aos outros. Então hoje eu vou terminar diferente. Deixa Deus te usar. A gente se vê na semana que vem, em nome de Jesus, se assim Ele permitir, na terça-feira, juntos. Paz, irmãos.